Para você, na tua opinião, pelo que você já viveu e tal, e olhando assim para o que a gente está fazendo aqui, que assim, a gente é 100%, não tem investimento, não tem dinheiro de fora, eu não tenho outras pessoas que colocam dinheiro aqui. Eu ouvi falar por aí que isso daí chama bootstrap. Cara, você acha que se você estivesse no meu lugar, você manteria isso ou tu ia procurar uns caras pra ajudar? Se eu me garanto na venda para gerar o caixa que eu preciso e ainda gerar uma qualidade de vida ok, que eu esteja satisfeito, eu continuaria bootstrap. Se eu estivesse no seu lugar. Tá. Eu fiz diferente. Mas Agora, na primeira rodada, eu fui com praticamente 100% até o final. Mas na segunda, eu fiz diferente. Por quê? Porque eu tinha um plano para o mercado financeiro. E aí eu trouxe parceiros que me ajudariam nesse plano. Agora, se eu estivesse começando um negócio, tendo o seguinte, o sócio, o que é mais barato? Um sócio ou um empréstimo? mais barato? Um sócio ou um empréstimo? Eu acho que é um empréstimo. Se você sabe o que está fazendo, é um empréstimo. Por mais que eu tenha pago 12% de cheque especial, que é muito, saiu barato para mim. Quando a empresa passou a valer quase R$1 bilhão. Sim. Então, se você sabe o que está fazendo, o empréstimo é mais barato. Agora, se você já tem um negócio que gera caixa, que paga as suas despesas, que já dá algum resultado, você pode planejar essa jornada por mais tempo. Em vez de você abrir mão de um equity num primeiro momento. Mas você tem que ver se o teu caixa ele gera o suficiente para que você possa passar por essa jornada com o conforto mínimo que você precisa. Porque a gente também tira uma grana para viver. E você tem projetos pessoais. Poxa, o que esse negócio está dando de resultado me satisfaz? Isso é interessante você estar falando, porque os meus projetos pessoais estão muito associados ao que eu estou fazendo aqui. Sabe? Então, por exemplo, se eu fizesse um movimento como esse, de pegar dinheiro e colocar alguém para dentro, seria porque tem coisas lugares que eu queria chegar que na internet, você deve saber disso, mas na internet as coisas têm um timing o timing é muito importante. Perfeito. E tem alguns lugares que eu queria atacar, alcançar, que talvez eu precise de uma aceleração, sabe? Isso depende de dinheiro? Depende de dinheiro. E é por isso que quando alguém fala alguma coisa de, vende um pedacinho e tal, não sei o quê, eu penso primariamente nisso daí, que eu preciso. Tá bom, eu venderia esse pedaço não porque eu tô precisando botar dinheiro no bolso, mas porque tem coisa. Acelerar. Eu quero acelerar. E aproveitar um determinado timing. Exatamente. Então, se você tem essa intenção, eu te sugiro algumas coisas. Primeiro, tenha a tua empresa toda formal. 2, não que não esteja, tá? Eu estou falando de forma genérica aqui. 2, que tenha uma governança financeira transparente, de preferência já um pouquinho já auditada, que tenha, mesmo que não seja uma auditoria top 4, uma Big 4, fosse uma auditoria de segunda linha, mas não importa, que você tenha teus balanços auditados. Porque quem vai entrar, ele vai sentir segurança para entrar ou não de acordo com essa organização. Ele vai olhar, cara, os caras estão organizados. 3, você vai ter que fazer concessões. Geralmente, um minoritário, ele vai indicar o teu diretor financeiro. Vai ser um cara dele. Ele vai sentar no caixa e ele vai controlar o caixa, o que não é nenhum problema. Nenhum problema. Mas, geralmente, é isso que acontece. E ele vai ter alguns direitos. Se você falar, cara, agora eu quero que o Flow seja uma boate. Não pode. Você falou um podcast. Não, quero agora que o Flow seja um restaurante. Não pode. Ou seja, ele tem alguns vetos. Não é? Se você quiser mudar o objeto social, ele tem direito a concordar ou não concordar. Não são coisas arbitrárias, são coisas razoáveis. Para quem pôs de grana, são coisas razoáveis. Ele controla o caixa e participa das decisões
Mesmo sendo você o controlador, ele participa, ele tem uma abertura para ter diálogo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Uhum. Eu, por exemplo, meus sócios são excelentes. Nunca me estressei com eles, a gente sempre senta, Porque conversa. tá todo mundo alinhado, todo mundo tem uma meta na cabeça que é parecida. Sim. Né? Mas o diretor financeiro é do minoritário. Eu indico duas coisas. Eu indico o CEO e indico o presidente do conselho. Entendeu? Tu se indica para CEO. Eu vou ser o presidente do conselho ou CEO. Ou posso colocar um CEO e ser o presidente do conselho. Então você tem isso num documento chamado Acordo de Acionistas. Acordo de Acionistas é um documento diferente do contrato social. O contrato social está lá, vê quanto cada um tem de porcentagem, etc. O Acordo de Acionistas é um documento à parte, onde a regra do jogo da relação societária ela é estabelecida nesse documento. Você tem um advisor que vai te ajudar a fazer isso e um bom advogado. É isso que você precisa. E ali você tem as regras. Aí tem coisas que são de mercado, tem coisas que você gostaria, tem coisas que o outro sócio gostaria. Isso é uma negociação. Aí você acordou isso, fechou, assinou, acabou. Nunca mais você nem pega esse contrato. Só se der problema. Se der problema, você pega o contrato. Se não der problema... Acontece semelhante quando você vende um pedaço para um fundo? Idêntico. É? Idêntico. O fundo é um sócio. Exatamente da mesma forma. Tem que ter um advisor para poder negociar a valuation ideal para que você tenha ali a coisa. Sabe o que acontece? Interessante, Igor. As coisas se repetem. São idênticas. Elas parecem complicadas. Mas tu faz uma vez, faz duas vezes. É tudo a mesma coisa. É tudo igual. Então, assim, eu já vendi duas grandes empresas. Eu vendi por quase R$1 bilhão a WhatsApp e vendi um clube dos Estados Unidos por mais de R$2 bilhões. Cara, é tudo a mesma coisa. O processo é o mesmo, o tempo que leva, entendeu? Os advisors, os advogados, os contadores, os auditores, é tudo a mesma coisa. Então, as coisas são menos complicadas do que parecem. Por isso, quando a gente faz lá a história do método Flávio Augusto, lá que a gente falou, que a gente vai dar aquelas aulas lá, a gente procura... Dia 7, fica esperto aí, ó, tem o link aqui no comentário. A gente procura sintetizar o nosso conhecimento e empacotar e entregar isso para as pessoas. Isso tem muito valor. O conhecimento ele tem muito valor. Assim, são conhecimentos que você cobrar para o cara 10 pau, 10 mil, o cara fazer um curso desse. É barato, porque um conceito que o cara aprende vale muito mais do que isso. Não é? E casualmente, só para não confundir a cabeça das pessoas, é gratuita essas aulas, assim, né? Não é cobrado. O que te realiza hoje, cara? Essa construção dos prédios, é isso que te realiza? Duas coisas me realizam. Porque ó, você falou aí já. Você falou de números absurdos. Você falou de vender o WhatsApp por 1 bilhão, depois você vendeu o clube por 2 bilhões. Eu imagino assim que grana já está vencida há um tempão. Já há muito tempo. Não, tem mais de 20 anos que eu já não trabalho por dinheiro. Uhum. Mas o dinheiro é o ponto do videogame. Então, você quer fazer o ponto. Tá? O que me realiza, cara, são duas coisas. Construir prédios. Construir projetos. Eu gosto de construir projetos, gosto de construir prédios. Gosto de ter a sensação, assim, de ter data para construir e, assim, ó, está concluída a construção. Quando eu comprei Orlando City, eu planejei 7 anos de ciclo. Teria vendido em 7 anos se não fosse Covid. Vendi em 8. Uhum. Porque... 7 anos venceu justamente no meio do Covid e a negociação ela se arrastou por mais um ano, por razões óbvias, né? Então, com 7 anos já tinha... O teu plano deu certo e com 7 anos já estava negociando para vender. Já. Com 7 anos o plano deu certo. E se não tivesse tido... Cara, toda hora de barra aqui. Se não tivesse tido Covid, teria se concretizado em 7 anos. Levou mais um ano, se arrastou mais um tempo, porque, obviamente, o comprador esperou um pouco para ver para onde é que ia, né? Quando o mercado começou a abrir de volta nos Estados Unidos, ele, maravilha, foi lá e comprou. Ele já é dono de um clube da NFL, futebol americano. Tô sabendo. É um mega investidor. E a gente concluiu a operação. Então já era esse... Então, assim, a ideia de começar um projeto, terminar o projeto... terminar um projeto é muito prazeroso, cara. E você ter assim, cara, esse projeto tem início, meio e fim. É muito prazeroso quando o projeto tem início, meio e fim. Quando ele não tem início, meio e fim, é como se fosse um emprego. Nada contra ter um emprego, já tive emprego.
não é? Mas um projeto que tem início, meio e fim, ele começa e ele acaba.